Olha nós aqui mais uma vez. Olha o que a Leila está falando. Tia Leila está falando do Flamengo. Vou fazer aqui uma análise, uma reação aqui dos vídeos que estão bombando aí nas redes, falando do Flamengo, depois da derrota de ontem para o Maringá, que é Maringá, Futebol Clube, não é Grêmio Maringá. E assim, o Flamengo perde, né? Tá tudo errado, né? O Flamengo é um time de excesso. Ganha é o melhor do mundo, perde é o Ibis. Se inscreva aqui no canal, aproveita. Aqui a gente tem opinião, a gente sabe que ter opinião faz com que a gente perca algumas pessoas. Não ter nenhuma opinião faz com que a gente não ganhe nenhuma. Então aqui a gente tem opinião mesmo, que se dane. Não gostou? Engole seco. Olha só. Vamos ver. O que essa senhora está falando aí? Hipótese nenhuma, clube nenhum, não é? Tentar usar de soberba para comandar, não é? Qualquer linha de raciocínio. O Palmeiras não vai se curvar à soberba de ninguém, entende? O Palmeiras... Nossa, até querendo ser heróica. Se curva, sim, ao que é melhor para o futebol, sabe? Então, essa é a minha luta. Eu não vou deixar... Quer se candidatar, cara de pau. Não é? Que determinados clubes entendam que são melhores, porque não são, entende, e que se acham melhores, que se acham que o futebol brasileiro não é pequeno para eles, que vai jogar na Europa, poxa. Lá o Real Madrid está esperando, entende? Então, eu acho que é isso. Tem que botar os pés no chão, entender. Aliás, trouxeram o Marcelo, que fez um estrago danado, não é? Sabe? O Real Madrid está esperando, sim, porque geralmente os clubes campeões mundiais esperam uns aos outros, né? Quem não é campeão mundial, resta falar de quem é, né? Sabe? A gente, futebol é entretenimento. Eu não aguentei. Agora o problema é zoar, tu não pode zoar. O problema é o torcedor do Flamengo entrar nessa onda e achar que, não, ela tá certa, ela falou a verdade. Não falou nenhuma verdade, não. Não existe superior. O time que ganha mais, que tem mais torcida, que tem mais dinheiro, é superior, pô. Você vai dizer que o Atlético Mineiro é do tamanho do Madureira? Todo respeito ao Madureira? Não é, né, irmão? Então, pode amigar, irmão. Vai atrás, tenta ganhar um Mundial aí, depois você fala. Quem tem Mundial é melhor que quem não tem, sim. Acabou, futebol é assim. Acabou, não adianta reclamar. O que eu tô falando? Dos dois. O Marcelo não, quem fez o estrago no Flamengo foi o Vitor Pereira. Marcelo participou, né, do time do Fluminense organizado contra o Flamengo desorganizado. Mostrando mais uma vez que ele não entende muito de futebol, né? O negócio dela é agiotagem, né? 30% o dinheiro que a Crefisa cobra. Aliás, você que pega dinheiro na Crefisa tá sustentando o Palmeiras. Não, mas a soberba não é do Fluminense. Não é. Sabe, não é. O Marcelo é do Fluminense. Até porque o Fluminense vai ter soberba exatamente com o quê? Entende? Vocês entenderam, vocês são inteligentes. Eu não acho que o Flamengo atrapalhe. Por quê? Porque ele não pode atrapalhar. São 20 clubes da Série A, entende? Sabe? Como é que pode um clube atrapalhar, não é, os trabalhos, o futuro de uma liga que é extremamente importante para o futebol brasileiro? Se o Flamengo não está satisfeito, ele que saia, não é, e vá jogar, como eu te falei, na Europa. Entende? Não aqui, não pode, isso não pode ocorrer. Entende? Então eu peço a ajuda de todos os outros clubes que se posicionem, mas se posicionem mesmo, não tenham medo de falar. Por quê? Sabe, não tem que ter medo, receio. Falar o seguinte, imagina você que trabalha numa loja e vende tênis, tu vende, sei lá, 20 mil por mês, aí tu ganha 5% de comissão, aí chega o dono da loja lá, chega os vendedores e fala, acabar com esse negócio de comissão, vai ser igual o salário para todo mundo. Fica chato, né? Então, assim, você vai querer vender pra caramba? Vai ganhar, vou esperar o outro vender, vai ganhar igual, pô. Mesma coisa, né? O Flamengo tem mais torcida, tem mais arrecadação. Aliás, tem maior média da história do futebol brasileiro, desde a primeira competição nacional de 1959. Desde 1959, o Flamengo tem a melhor média de públicos. E acha que a tia Leila acha que vê que vende mais pay-per-view e acha que o Cuiabá tem que ganhar igual a cota de televisão do Flamengo. É coisa que beira o absurdo, né? Só que aí são 20 clubes, né? Como sempre, todo mundo contra o Flamengo.
E querem inventar essa lorota aí, que o Flamengo desista agora de receber suas cotas maiores porque os outros clubes querem ganhar igual sem ter a mesma torcida, sem fazer igual. Esse é o problema do Brasil como um todo, né? O Flamengo fez a reestruturação há 10 anos atrás, o Flamengo se reestruturou para se tornar um time competitivo. Os outros não se reestruturaram, o Palmeiras é bancado pela Crefisa, não tem os mesmos recursos próprios. E aí, em vez de fazer igual o Flamengo, de crescer, eles vão lá e puxam o tapete. Assim que funciona o Brasil. Essa aí é a nova política do Brasil, a nova política, a da Crefisa, a dos juros absurdos de 30% ao mês. Vamos ver, né? Fala aí, tem mais? Tem mais? Fala mais. Não retiro nada Se existe algum empecilho, esse empecilho tem que ser tirado da frente. Mas eu não acredito, não é? Que o Flamengo seja empecilho, por quê? Porque ele não pode. Não pode. O Flamengo não é mais forte que 19 clubes, entende? Não é mais forte que o futebol brasileiro. É só haver mais união entre os clubes, entende? E que eu tenho certeza que a grande maioria, se não a totalidade, fora, não é? O Flamengo pense da mesma forma que eu. Liga na Libra. Na verdade, o Flamengo foi um dos criadores da primeira liga, né? Que em 2016, né? 2015, 2016, que teve. 2015, né? Na verdade, que teve um campeonato em 2016, exatamente para tentar evoluir o Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro. E você sabe qual foi um dos times que não ajudou, não ficou contra exatamente a criação da liga? Palmeiras, que já era comandado financeiramente pela senhorita aí acima, senhora, sei lá. Não quero saber da vida pessoal dela. Mas é muito interessante, quando o interesse, né, muda né, de interesse, muda de discurso as coisas, né? Interessante isso. Na época, o Bandeira de Melo fazia até algumas coisas que talvez não fossem tão benéficas para o Flamengo visando criar a liga. E aí, cadê o Palmeiras, que quer o melhor do futebol brasileiro? Estava junto? Não, foi contra, como todos os times de São Paulo. Não participaram. Por isso, a Primeira Liga não teve nenhum time de São Paulo. Tá? Não teve Vasco, não teve Botafogo, que agora são todos heróis da justiça e da igualdade. Não tem porcaria nenhuma, estão querendo o interesse deles, querem ganhar mais, sem precisar fazer mais. Entendeu? O Brasil é assim, as pessoas querem ganhar mais sem fazer mais e puxa o tapete de quem fez. Determinados assuntos, eles precisam ser decididos por unanimidade. E eu sou contra decisões por unanimidade. Quando você tem alguma decisão por unanimidade, você não vai resolver absolutamente nada, entende? Então, eu sou contra essa unanimidade e eu tenho certeza absoluta que 99% dos clubes também... Tá falando demais, né? Chega, fala besteira pra caramba. Ó, agora esse aqui é o torcedor maluco que não tem o que fazer. Time campeão da Copa do Brasil, perdendo pro Maringá. O problema era o Vitor Pereira, né? Cadê? O cara foi embora. E agora? Esquema de... Caraca, ele foi embora na terça-feira, o jogo foi na quinta, já queria que tivesse tudo resolvido. Isso mostra exatamente que o problema era o Vitor Pereira, né? Se o problema fosse o jogador teria jogado absurdamente bem na quinta-feira, a gente já ganha passado por cima do Maringá. Mas como o problema era o Vitor Pereira, ele não pode ser resolvido em 2 dias, talvez nem uma semana. O próprio Dorival, quando chegou ano passado, né, chegou praticamente no jogo contra o Inter, não deu nem treino, demorou um tempo para poder ajustar o time perdeu ainda alguns jogos, demorou a se ajustar. Né, fez aquele jogo lá contra o Tolima, lá dramático, lá 1-0 sofrido. Depois, no jogo de volta, foi o 7-1. Aí virou o jogo do Atlético. Então, o jogo não é um dia para o outro que o Flamengo vai melhorar, exatamente porque um dos problemas, talvez o principal problema, fosse o Vitor Pereira. O planejamento foi ruim, a diretoria errou. O Marcos Braz deu de ombro, estava preocupado com a eleição, que perdeu. E aí fizeram um planejamento muito ruim e resultou na contratação, uma contratação ruim do treinador e um período de 3 meses aí que o Flamengo praticamente parece que está de férias. Os jogadores ainda completamente fora de forma, o time não tem uma cara, o jogador não consegue trocar 3 passos porque o time não tem organização, não tem organização nenhuma, e isso não se resolve com um interino em 2 dias. Então, o problema, a derrota de ontem é do time do Vitor Pereira, assim como a primeira derrota do Dorival contra o Inter, foi a derrota do time do Paulo Souza. A primeira vitória do Vitor Pereira esse ano, na primeira rodada do Carioca, foi uma vitória do time do Dorival, não foi uma vitória do time do Vitor Pereira. Tanto que quanto mais o Vitor Pereira colocava o dedo no time, pior o time jogava. Era impressionante. Se você for ver o primeiro jogo do Flamengo esse ano, você vai ver que o Flamengo ganhou com tranquilidade
né, na estreia do Carioca, e com o passar do tempo, o time do Flamengo começou a jogar mal. Cada jogo era pior. Por quê? É interferência do treinador tentando impor o seu estilo de jogo um time que já tinha uma cara definida. 4-1 contra a Portuguesa, só para primeiro jogo do Flamengo no ano, com o time titular. Começou com o Audax, né, mas era time de garotos ainda. Aí pegou a Portuguesa, meteu 4-1, a gente achou que estava bom, mas era o time do Dorival ainda. Teve um 5-0 no Nova Iguaçu também, era o time do Dorival. Mas teve um empate com o Madureira, que foi a viagem, talvez. Mas o time, quanto mais o Vitor Pereira colocava o dedo no time, pior o time jogava. E resultado é esse aí que nós vemos. Tem zagueiro! Aí Gabigol tá lá, bichinha! Pô, eu quero jogar na minha posição! Problema... O Gabigol jogou na posição dele? O time ainda bem longe de ter alguma formação. Vitor Pereira, e agora? Não viu o jogo, né? Tu apoia o meu Rio! Tu jogando! Tá jogando no time do Cid agora! Tá lá! Já tem jogado mal, mas com certeza, cara, ele vai jogar mal todas as vezes que jogar no meio-campo totalmente vazio, né? Um jogador, característica do jogador do Flamengo, uma característica de toque de bola curta. E aí você coloca praticamente os jogos seguidos com 2 apenas no meio, praticamente, com o Thiago Maia e o Gerson, jogadores que não são velozes, não são fortes fisicamente, são jogadores de toque de bola. Você coloca os 2 no meio sem que eles tenham ninguém para tocar a bola perto deles, vai ficar complicado, né? Você vai botar... Mesma coisa, vai botar o Pedro para ser ponta, para pagar na corrida, vai ficar difícil para ele. Você vai botar o Everton Ribeiro para ser pivô, vai ficar difícil para ele. Não é a característica do cara. Você arma um time totalmente maluco, totalmente desorganizado, e quer que o Gerson seja o Pelé. Né? Não é o Pelé. Ele não é o Pelé. Se o De Bruyne tivesse no lugar do Gerson, o De Bruyne estaria sendo xingado pela torcida, assim como o Andrés Pereira foi, e hoje é o destaque lá na Premier League. Porque você tira o cara totalmente do... É igual tu vai botar o cara que é estivador, vai botar ele para fazer artesanato com florzinha, o negócio vai ficar difícil, né? A gente coloca aqui, você dá cartaz para esse cara. Cara, muita gente está pensando a mesma coisa, está querendo falar a mesma coisa. A gente tem que falar que tá viajando pra caramba, cara. Davi Luiz, eu critiquei muito o Davi Luiz, volto a criticar. Davi Luiz foi decisivo para a derrota de ontem. Fez um gol contra, absurdo, né, essa mania que ele tem de sair jogando e achar que ele é o Beckenbauer. Mas, cara, ele não quis entregar o jogo. Ele simplesmente não consegue mais. Ele não consegue, ele não tem mais. Nunca foi um grande zagueiro, sempre foi supervalorizado. Mas e hoje ele já está com uma certa idade, está pesado, teve um problema de saúde sério no ano passado, não sei quanto isso pode ter interferido. É um cara que você está vendo que não vai conseguir, irmão. Não vai conseguir. Não está conseguindo. Dificilmente o cara vai voltar. Não teve mais agilidade, não teve reflexo para tirar aquela bola, marcou errado. Você precisa acertar muita coisa para ter o Davi Luiz na zaga, cara. Acho que para o nível do Flamengo, acho que o Davi Luiz não vai entregar mais muita coisa. Mas, enfim, eu espero que o Mário Jorge tenha percebido isso e domingo ele não volte para o time. Já tinha falado para ele não jogar esse jogo, né? Acho que eu estou falando demais, né? O Everton Ribeiro ontem fez várias jogadas individuais, tentou várias jogadas individuais no meio, mas o time muito organizado, ele tentava, driblava 2, 3, perdia a bola, porque não tinha para quem tocar. A movimentação do time não está organizada, não está encaixada, não está automatizada na mente e nos pés de jogadores. Então o cara pega a bola e dribla 1, 2, 3, tem que olhar e procurar o companheiro para tocar a bola. E tem que pensar o que ele vai fazer. Isso, com o adversário já organizado, já sabendo o que ele tem que fazer para evitar, vai ficar muito mais difícil para o cara. Então, mais uma vez, o time continua faltando encaixe, e isso não ia conseguir. Falta organização, principalmente ofensiva, o time não ia conseguir isso de um dia para o outro com o interino. Que, aliás, eu não acho que seja um grande treinador, mas tomara que queime a língua. Tomara que vire o novo Carlinhos.
Mas, assim, Mário Jorge ainda não deu muitas demonstrações disso. Talvez, espero que mude isso para domingo, e domingo eles bote lá um time diferente, organize as linhas, aproxime as linhas, porque senão se não tiver isso, tem que ter isso. Tem que ter isso. Simplesmente tem que ter isso. Se não tiver, não vai mudar. Mas aí o Vitor Pereira, que era o cara que vinha para organizar, e desorganizou um time que estava organizado. E para reorganizar, demanda um pouco de tempo. Cornetou até o Bruno Henrique tá 10 meses parado sem conseguir, ficou 6 meses sem botar o pé no chão, cara. O cara quer cobrar do Bruno Henrique. Daqui a pouco vão parar o Zico na rua. Zico! Entendeu? Não tem cabimento nenhum, né? Olha, e o Bruno Andrade aqui, o All Sport, trouxe que o Fenerbahçe, Jorge Jesus já conversou com o Fenerbahçe, a diretoria do clube turco, avisou que deseja... Não, já avisou, conversou com a diretoria do clube turco e avisou que deseja retornar ao Flamengo quando seu contrato terminar. Não vai renovar. Só que aí já vai terminar junho, do jeito que está. Se o Mário Jorge não mudar alguma coisa, o Jesus tem que mandar alguém. Tem que mandar um anjo aí, porque se o Mário Jorge vai ter dificuldade. Valeu. É isso aí. Você quer Flamengo? Não tem medo de ninguém, não. Eu, hein? Sai pra lá. Se inscreva no canal Potência Rubro Negra. Valeu. Valeu.